Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Batini aqui na área. Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro vídeo sobre futebol no canal. Então eu não faço a menor ideia de como é que isso aqui vai sair. Não faço a menor ideia se vai ficar legal ou não, se vai ficar chato ou não. A ideia não é fazer uma cobertura jornalística, a ideia é a gente olhar como torcedor e como apaixonado pelo futebol. Então não vai ser aquela coisa dos canais que estão bombando hoje em dia, que cresceram muito de pessoas que trabalham no jornalismo, seja numa TNT, no Globo Esporte, no Sport TV, e cobrem jornalisticamente no seu canal. A ideia é falar como torcedor mesmo. Então é trocar ideia, é falar do que eu achei, é um viés mais nesse sentido. Mas como é o primeiro, e não só para o primeiro, mas para todos os vídeos, fica sempre o convite para, se você curtir, deixar o seu joinha, se você não curtir, deixar o seu joinha, dá o feedback de que o que tem para melhorar. Para mim é super importante. É uma coisa nova que eu estou incluindo agora no canal, falar de futebol. Então, putz, tudo que fizer sentido para vocês, de melhorar, de cara, isso aqui é legal, faz mais, isso aqui não é tão legal, tenta arrumar outra forma. Puta, é sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vindo. Eu acabei decidindo isso muito pelo contágio, a Copa me contagiou. Então não é uma cobertura desde o começo da Copa, como o pessoal tem feito, de falar de todos os dias da Copa. Hoje, se não me engano, dia 7. Então, os jogos que rolaram hoje, Tunísia e Austrália, rolou também Polônia e Arábia Saudita, França e Dinamarca, Argentina e México. França, inclusive, classificada. Ainda não garantido o primeiro do grupo, mas formalmente classificada. Então vamos falar um pouquinho agora sobre esses jogos. Se liga no canal, segue, deixa o seu curtir se você gostou. Se você não gostou também, deixa o seu joinha, é super válido. Ativa o sininho e vamos falar um pouco sobre a Copa do Mundo no dia de hoje, dia 7 da Copa. Gente, hoje foi o 7º dia da Copa. De novo, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo sobre futebol no canal. Então, tô pegando no meio do caminho. Então não tem vídeo anterior sobre isso. Esse aqui é o nosso primeiro. Vou tentar fazer sempre que tiver algum evento interessante. Como a gente tá no meio da Copa, eu vou tentar cobrir isso aqui e olhar todo dia. E de novo, hoje a gente teve... O primeiro jogo do dia foi Tunísia e Austrália, que eu honestamente não assisti. Então, foi 7 horas da manhã. Eu fechei live ontem, eram umas 2 e pouco da manhã e eu não acordei a tempo de ver. Mas, de qualquer forma, foi uma vitória da Austrália, que gera um movimento interessante no grupo, porque... Eu tô até abrindo aqui pra gente ver junto, tá? Mas com a vitória da Austrália, ela dificulta um pouco... Jura que o Google não tem os grupos? Eu tenho o bracket, player, status, stands, tá aqui, ó. Então, basicamente falando um pouquinho aqui sobre os jogos de hoje, né? Então hoje teve... O primeiro jogo foi Austrália e Tunísia. Com a vitória da Austrália, ela chega a 3 pontos, complicando bastante a vida da Tunísia, que basicamente para conseguir se classificar vai precisar ganhar o último jogo. A Austrália não pode ganhar o último jogo, sendo que o último jogo da Tunísia é contra a França, então complicado. Em compensação, a França ganhou também da Dinamarca. Então a Dinamarca tem um pontinho só. Vai jogar a vida contra a Austrália no último jogo. Se ela ganhar da Austrália, ela se classifica desde que a Tunísia não ganhe, porque aí tem que ver saldo de gols. Mas basicamente então, eu não vi o jogo da Austrália e da Tunísia. Era muito cedo, então eu vou só pular sobre ele. Mas falar que a vitória da Austrália deixa ela razoavelmente bem encaminhada para a classificação, porque se ela empatar com a Dinamarca, ela está classificada. A Austrália, que fez uma exibição razoavelmente ok contra a França no primeiro jogo, deu um pouco mais de trabalho que o pessoal estava esperando, mas nada de especial também. Eu, particularmente, achei que ia passar França e Dinamarca, talvez eu ainda acerte. Vamos ver se a Dinamarca vence a Austrália no último jogo. Já o segundo jogo do dia, Polônia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que era a sensação da Copa pela virada contra a Argentina, que deixou os hermanos putos da vida e super preocupados. Basicamente, esse eu vi boa parte dele. Eu acabei dando umas pescadinhas no meio, mas eu vi boa parte dele. A Arábia Saudita tem um time bem encaixadinho, não tem nada brilhante ali, não é uma seleção incrível. É uma seleção que, se você vacilar, você tem problema. Vide a Argentina na estreia. A Arábia Saudita teve algumas boas chances, conseguiu criar bastante no meio de campo. O Aldo Al-Assari e o Cano conseguiram jogar bem ali pelo lado esquerdo do campo. Criaram algumas oportunidades. O goleiro da Polônia foi super bem. Tanto que a gente vê aqui na foto, né, nos highlights, a importância que ele teve. Então, de fato, foi
foi um dos melhores jogadores em campo. Mas a piadinha e as manchetes que eu vi por aí é que não faz leva de Lewandowski. Porque, cara, quando você tá jogando contra um cara como Lewandowski, assim, se você der meia chance, ele vai fazer o gol. Mesmo ele tendo perdido o pênalti na estreia, se você der meia chance, ele vai fazer o gol. Então é muito complicado. Se você não consegue ser mais criativo, principalmente ser bom em finalizar e fechar logo a tua vantagem, abrir 2 gols de diferença, você vai ter problema. E o Zielinski faz os 39, o Lewandowski faz os 82, desencantou na Copa finalmente, depois de ter perdido o pênalti. E a Arábia Saudita fica numa posição um pouco complicada porque ela vai enfrentar o México precisando ganhar, porque se ela empatar, dado que ela perdeu para a Polônia, no confronto direto no saldo de gols ela provavelmente vai perder. Então a Arábia Saudita chega na última rodada precisando ganhar no México e torcendo obviamente para a Polônia no ganhar da Argentina. Mas a gente vai falar da Argentina na sequência. A Arábia Saudita ainda tem chance, tá dependendo só dela ainda de alguma forma. Teve um corte que ficou famoso do treinador da Arábia Saudita falando no intervalo do jogo, dando puxão de orelha, falando: pô, você quer tirar foto com o Messi? Vai lá, não tem problema. Mas dando porrada nos jogadores e mostrando que eles eram capazes de virar o jogo, e virou. De arrepiar, parece cena de filme. É animal, sensacional. Mas essa derrota, assim, se eles empatam com a Polônia até conseguem uma vitória, que não foi tão absurdo para quem viu o jogo, a Arábia Saudita estaria em primeiro do grupo com 6 pontos, brigando ali pela última rodada por um empate para garantir sem depender dos outros. E mesmo perdendo, dependendo do resultado da Polônia e da Argentina, ela provavelmente estaria classificada. Então, a primeira zebra / sensação da Copa se complicou um pouquinho, mas ainda tem grandes chances de passar. E aí, falando do terceiro jogo, né, que era o jogo que todo mundo queria ver, porque a França sofreu um pouquinho contra a Austrália, mas depois encaixou e conseguiu vencer com alguma vantagem, né? A França dominou a Dinamarca boa parte do jogo. A Dinamarca tentou se impor, a Dinamarca tentou marcar mais com uma linha mais alta, mais agressiva, mas não rolou muita coisa. Eles não conseguiram de fato criar muito perigo. O Lloris fez pouquíssimas defesas no primeiro tempo, ele teve mais participação no segundo. Mas a França não fez um grande jogo. A França conseguiu ter uma presença em uma posição mais forte, ela conseguiu não correr tantos riscos, mas a França não mostrou ainda aquele futebol exuberante. Até porque, vamos lá, né, eles perderam muitos jogadores. Então, do meio defensivo para trás, a maior parte dos jogadores era jogador reserva, e assumiu a titularidade com tanto lesionado. Então, não é uma coisa trivial para a França estar desempenhando como ela está, então naturalmente ela está um pouco abaixo da expectativa. E eles têm o Mbappé, né? Aí o cara aparece na hora que precisa, fez os 2 gols da vitória contra a Dinamarca, fez o primeiro quando parecia que a Dinamarca ia abrir, ia tomar 2-3, a Dinamarca acaba achando o gol de cabeça, e aí o jogo volta meio que a estaca zero, a Dinamarca começa a gostar mais do jogo, e aí começa a dificultar um pouco mais a vida da França. Aí você começa a pensar: putz, será que vai dar? Será que a Dinamarca vai virar e a França vai embolar esse grupo? Lembrando que a França com a vitória se classificou para os playoffs, para os mata-matas, só não tem ainda garantido a primeira colocação. Por mais que eu acho que ela vai garantir, tá? Acho que ela não vai ter problema em fazer isso, não. Mas em momentos de aperto, em momentos que a França tava ali perigando, a Dinamarca gostando do jogo, o Mbappé aparece. Aparece muito bem posicionado no primeiro gol. E é uma coisa que é engraçada, porque ele sempre reclamou de ser meio que centroavante ou cara de área isolado no PSG. Mas por ele estar jogando dessa forma, ele ganhou algumas características, alguns aprendizados que estão sendo decisivos para ele agora. Porque foram 2 gols de centroavante. Foram 2 gols de presença na área, de saber a hora de entrar, de conseguir escapar da marcação. Para mim o segundo gol foi mais falha do zagueiro, mas ele foi muito oportunista em conseguir dar a volta por trás do zagueiro. É legal que no replay, quando ele aparece batendo a bola, o zagueiro meio que toma um susto, tipo, eita, tem alguém aqui. Então, cena clássica do zagueiro marcando a bola. Mas assim, o artilheiro tá lá pra aproveitar a bobeada da zaga também, né? E o Lloris fez umas 2 boas defesas no segundo tempo que poderiam ter deixado o jogo mais complexo. França classificada, bem classificada, não acho que vai ter problema pra ser a primeira do grupo. Mas eu tô muito curioso pra ver quando ela pegar um confronto de igual para igual. Porque ela pegou 2 seleções que são mais fracas do que ela, de uma forma geral, mesmo com tanto desfalque. E aí tem um pouquinho de dificuldade no começo, tem alguns momentos do jogo que dá uma emperradinha,
Mas, assim, na hora que aperta um pouquinho, a diferença técnica aparece, os caras fazem 1, 2 gols e matam o jogo. Então, curioso pra ver. Acho, apesar do Pamecano estar jogando bem, do Varane também tá jogando bem, eu acho que o sistema defensivo da França tá bem frágil. Os dois, na verdade, então foi um jogo razoavelmente aberto. Quero muito ver como é que esse time vai se comportar. O Giroud hoje não foi tão bem, perdeu alguns gols relevantes, tanto que ele foi substituído no intervalo. Mas curioso pra ver, até porque esse time ele não tem tantas opções pra mexer no jogo, né? Então você tem uma outra opção ali pro Giroud, você tem uma outra opção ali pro Dembélé, mas sistema defensivo e meio campo pra mudar um pouco o padrão de jogo, a França não tem tanto. E uma coisa que eu tava falando com o pessoal mais cedo, a Dinamarca não perdia 7 anos pra França, né? E Copa é um negócio que é muito louco, cara, porque não perde há 7 anos, foram 2 vitórias no empate. No jogo que não pode perder, eles perdem. Então, Copa do Mundo não tem como. A camisa pesa, a seleção que é mais relevante ela cresce. E aí todos aqueles tabus de 5, 6, 10 anos sem perder. Quando chega numa Copa do Mundo, a seleção tá focada e tá preparada, cara, dificilmente aquilo se mantém. E vamos falar rapidinho aqui do último jogo. A Argentina e o México, principalmente a Argentina lutando pela vida. Porque o México, querendo ou não, tem um ponto. Tem um ponto, né? Eu tô viajando. É aqui embaixo os stands, não tem? Status, stands. O México tem um ponto. A Argentina que estava zerada depois da derrota para a Arábia Saudita. E aí você basicamente pega uma Argentina que chegou como, assim como o Brasil, como uma das seleções mais bem preparadas. O Brasil chegou com ar de favoritismo, com ar de preparação, tem muita opção no banco. A Argentina chegou com um ar parecido, principalmente porque no último confronto pela Copa América a Argentina ganhou do Brasil. Teve aquele jogo que acabou não acontecendo, que teve toda aquela história do Covid e aquele rolo todo que vocês devem lembrar. Mas no final do dia a Argentina estava, antes da Arábia Saudita, 35 ou 36 jogos invicta. Então ela chegou muito bem cotada para essa Copa. E é muito engraçado que no intervalo de 6 dias ela sai de uma das franco-favoritas para lutar pela vida. Porque se ela perde pro México, ela estava matematicamente eliminada. Então, Copa do Mundo, cara, é um evento que você tem que respeitar, você tem que ter muito carinho, muita atenção, muito foco. Pra mim é o evento mais legal, mais da hora do mundo, não tem muito como comparar. Por mais que a Olimpíada seja incrível, o final de Champions seja também muito da hora, mas a Copa é a Copa, cara. Pra mim a Copa é onde separa gente grande de gente não tão grande. E aí aparece o homem, né? Cara, o ET, o Messi, é um absurdo, assim. Ele teve uma marcação dupla boa parte do jogo, que foi razoavelmente efetivo. O primeiro tempo dele foi abaixo, assim como foi o segundo tempo contra a Arábia Saudita. Então ele não conseguiu criar muita coisa. A seleção argentina é muito carente dele, então ela sempre procura o Messi para fazer jogada. Então é muito comum o pessoal procurar o Messi. Quando ele tá bem marcado, a Argentina não consegue criar, não consegue ter volume de jogo. Agora, no segundo tempo é aquela história, né? Primeira oportunidade, ele precisa de meia chance, né? Primeira oportunidade, a marcação dupla que ele recebeu o jogo inteiro deixou, sei lá, 1 metro, meio metro pra ele livre, pra ele dominar a bola, preparar e chutar. Aí acabou, cara. Você dá meio metro, 1 metro de liberdade pra um cara do nível do Messi. Com a importância que tem esse jogo e com a importância que ele tem pra Argentina, não é só dessa Copa que ele tá sendo muito importante. Na Copa passada ele salvou a Argentina várias vezes. O cara aparece. Aí apareceu, fez o primeiro gol, comemorou pra caramba, foi lá, teve uma reação bem emocional com a torcida. Ficou um tempo maior do que normalmente o jogador fica ali com a torcida comemorando, chamando a torcida, falando vamos, vibra. Então, cara, é um símbolo muito importante para a seleção argentina. Por mais que todo brasileirinho quer ver a Argentina se dar mal, eu fico dividido porque eu quero ver mais Messi na Copa, porque é a última Copa dele, do Papai Cris. Então assim, eu quero muito ver ele jogando mais jogos. Eu queria muito ver ele batendo os 1000 jogos com o 5º jogo na Copa. Ele precisa de 5, ele já fez 2. Se ele conseguir jogar mais 3, ele bate 1000 jogos na Copa. Cara, isso é incrível. Aí o México acaba tendo que se expor um pouco mais, porque a derrota pro México não era boa. O México entrou muito naquela pegada de vou jogar fechadinho pelo empate, porque eu decido o último jogo dependendo só de mim. Mas, cara, o México não propôs jogo. O México não conseguiu ser agressivo. Até o gol do Messi eles não tiveram nenhuma chance muito clara. E aí, puta, você não pode entrar num jogo de Copa do Mundo sem ter a tua classificação muito bem encaminhada. E, na verdade, nem o contexto, né? Você não pode entrar num jogo de Copa do Mundo não querendo vencer ou não propondo vencer. Propondo um empate, amarrar o jogo, assim.
beleza, eu entendo reconhecer que a Argentina é mais time do que o México, mas você monta um plano para ter uma ou duas bolas. O México parecia que não tinha nem isso. O México entrou para ficar no 0-0 e disputar a última vaga ali, dependendo só dele. Cara, eu não gosto desse posicionamento. A Copa é a cada 4 anos, tem jogador ali que talvez não jogue mais Copa, ou o Show provavelmente não joga mais Copa. Talvez por ser goleiro, só consegue jogar um pouco mais velho. Mas... E aí quando o México resolve atacar um pouco mais, no final do jogo o Enzo acha um baita de um golaço, uma bola que também começa nos pés do Messi. E aí o Enzo Fernandes ele consegue fazer aquela cortada, bate no ângulo. E o Ochoa desejou nos 2 gols ter, sei lá, uma luva a mais, ou a luva um pouquinho mais comprida, ou ter o tamanho do Dida, ou o tamanho do Tafarel. Porque ele tem proporções menores para um goleiro normalmente. A primeira bola era defensável, por mais que o Messi chuta, a bola vai saindo dele. E tinha muita gente na frente, mas era algo que, se ele tivesse um pouquinho mais bem posicionado nos 2 gols, ele tivesse um pouquinho mais de envergadura, ele pegava. E o segundo gol é mais difícil de botar a culpa nele. Foi um bolaço do Enzo Fernandes. Foi muito bem chutado, foi num ângulo, assim, não tinha muito o que fazer ali não. E esse moleque tem futuro. O pessoal comentou na live do Caselli, é o presente e o futuro. O moleque é muito bom. Personalidade, sai do banco e, cara, joga sem sentir o peso da camisa, sem sentir o peso de ser uma decisão para a Argentina. E aí com isso a Argentina tá mais viva do que nunca, ainda não tá classificada. Mas agora, basicamente, ela vai enfrentar a Polônia no último jogo, estando um ponto atrás, e a Arábia Saudita vai enfrentar o México. O que acontece? A gente não depende só dela. Se ela ganhar da Polônia, ela está classificada. Se ela empatar com a Polônia, ela vai depender dos resultados de México e Arábia Saudita e de saldos de gols, dependendo do que for. Mas a gente não depende só dela. Então, todo mundo fala, é meio clichê, mas Copa do Mundo são 7 decisões. A Argentina mandou mal na primeira, mandou razoavelmente bem na segunda, não fez um grande jogo, ainda preocupa o seu torcedor. E agora vai vir a terceira decisão. Vai ter que entrar contra a Polônia, mais focado do que nunca, tentando encontrar um esquema tático que dependa um pouquinho menos do Messi, ou encontrar formas do Messi conseguir ser mais impactante, e ó que ele já tá sendo pra caramba. Mas falta volume de jogo, falta criatividade, falta ser mais agressivo. Mas sobreviveu mais uma rodada, sobreviveu mais um dia pra contar a história. Amanhã tem jogos interessantes, amanhã tem um baita jogo entre Espanha e Alemanha. A Alemanha lutando pela vida. Se ela perder para a Espanha, eu acho que ela já está eliminada. Mas basicamente a gente passou pelo dia de hoje aqui na Copa, os jogos mais importantes. Um baita destaque pro Messi. E o Leva apareceu quando precisou aparecer. Mas, putz, assim, de novo, o primeiro vídeo desse tipo no canal. A gente sempre faz vídeo de gameplay, cenário competitivo. Esse é o primeiro sobre futebol. Então, assim, deixa o seu joinha se você curtiu, deixa o seu D-joinha se você achou que tem muita coisa para melhorar. Escreve nos comentários o que ficou legal, eu bati no microfone, e o que não ficou tão legal. E se você ainda não estiver seguindo o canal, segue o canal, ativa o sininho, porque eu tô tentando colocar conteúdo com bastante frequência nele, de vários assuntos, futebol, jogo, cenário competitivo de jogo. Mas, enfim, tem conteúdo diversificado aqui. Entra na nossa comunidade, subscreve, se inscreve e vê o que tipo de conteúdo pode te interessar mais. Depende se você gosta de tudo, depende se você gosta só de um pedaço. De qualquer forma, você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Nos vemos amanhã falando do próximo dia de Copa.